E aí, pessoal? Você está chegando no terceiro episódio do podcast Segredo das Margens. As histórias não contadas pela quebrada você ouve aqui. Lembrando que esse podcast é realizado pelo Você Repórter da Periferia 2.0, programa de formação e inclusão produtiva criado pelo Desenrola e Não Me Enrola. O Desenrola é um coletivo de comunicação periférica que produz conteúdos, formações e pesquisas a partir das identidades culturais dos sujeitos e territórios periféricos. E aqui, quem comanda o podcast Segredo das Margens são as minas Vitória, Tamires e eu, Luana Santos, moradora do Varginha, aquele lugar esquecido do extremo sul, que a galera também conhece como mas é longe, hein? Sou comunicadora da quebrada, apaixonada por som, audiovisual e ainda me arrisco um pouco no mundo gamer. Serei apresentadora neste episódio e espero que você fique à vontade. Esse podcast também é seu. Salve! Vitória Guilhermina aqui, e eu sou a moradora do Rio Pequeno, ZO, e a pessoa das discussões sobre direito à cidade e território. E a comunicação de quebrada tá em tudo que eu sou. Tenho feito isso através da escrita, do audiovisual e agora pedindo a licença de vocês para chegar na voz com esse podcast. Olá pessoal, aqui é a Tamires Rodrigues. Eu sou daqui da Zona Show, mais conhecida como Jardim Ângela. E uma das coisas que eu curto fazer é escutar música, estar com os amigos e pessoas que eu gosto. E contar histórias, tendo como contexto periféricos. E quando posso também, gosto de falar sobre a lua, viagens no tempo, tecnologia. Quase sempre procuro juntar tudo isso e transformar numa história, tá ligado? E, gente, estamos em todas as redes sociais, como Desenrola e Não Me Enrola. Vamos deixar o link aí na descrição. Siga a gente, compartilha e vamos fomentar as criações de quebrada, beleza? O tema do episódio de hoje é relacionamento abusivo. Falar sobre relacionamento abusivo não é fácil, mas é necessário. A maior dificuldade é você conseguir enxergar e assumir para si mesmo que você está ou esteve se relacionando com uma pessoa abusiva. Eu mesma só fui perceber que estava numa relação assim quando ela chegou ao fim. No meio de todo aquele turbilhão de sentimentos depois de um término, busquei ajuda na terapia e a cada sessão a minha ficha foi caindo, sabe? Percebi o tanto que eu havia me anulado. E que, na verdade, aquele príncipe encantado, que todo mundo enchia de elogios, todo um Nicolas Cagezinho, era, na verdade, uma pessoa manipuladora, controladora e que, através de palavras nocivas, conseguiu abalar quem eu era de verdade. E é por isso que eu vou repetir mais uma vez para vocês. Falar sobre relacionamento abusivo não é fácil, mas é necessário. No decorrer deste episódio, iremos escutar os 3 ciclos do relacionamento abusivo que Jenny Sampaio viveu durante 5 anos. Jenny tem 22 anos, é moradora de Diadema e decidiu compartilhar sua história com a gente. Neste primeiro relato, ela conta sobre a idealização do relacionamento. Oi, gente, espero que todos vocês estejam bem. Vou começar me apresentando, né? Me chamo Jenny Sampaio. Tenho 22 anos, moro aqui em Diadema. Quero agradecer também a Lua por esse convite incrível. Me sinto totalmente honrada de poder compartilhar um pouquinho da minha história de relacionamento abusivo. Quero dizer para vocês que se eu conseguir, vocês também conseguem. Espero que a minha história possa inspirar outras mulheres. E vim dizer também que juntas somos fortes. Bom, tudo começou em 2015, eu tinha 16 anos e ele tinha 15. Começo do namoro realmente é aquele ditado popular, tudo é flores, no começo é tudo flores. E comigo não foi diferente. Sempre muito romântico, sempre me mimando muito, realmente, o que eu mereço, né? Porque eu sou uma princesa. Mas até aquele momento eu não entendia que tudo aquilo, apesar da pouca idade, era para me manter no mundinho dele. Conforme eu for contando a minha história, vocês vão entender. Mas era sempre te amo muito, sempre me mantendo ali, eu e ele, sabe? Primeiro namorado, então era muito eu e ele, sempre eu e ele. Bom, no segundo ao terceiro ano aí de relacionamento, a mudança de comportamento dele mudou da água pra noite. Ele conheceu outras pessoas, eu acredito que queria viver lá a sua vida de adolescente, alguma coisa assim do tipo, então começou a vir
muitos perdidos, então era perdido atrás do outro. E eu ficava em casa chorando. Eu fico até perguntando hoje, eu falei assim, meu Deus, eu ficava chorando tanto, e ele com o telefone desligado, sabe? E eu me sujeitando àquilo, me permitindo, e quando a pessoa voltava com a cara mais lavada no mundo, às vezes vinha do rolê direto pra minha casa, eu aceitava aquilo. Pra mim, ali já era o suficiente pelo fato dele ter chegado. Mas hoje eu penso, meu Deus, por que eu não saía com as minhas amigas também? Porque, sei lá, né? Por quê? Porque eu não tinha amigas. Não sei se vocês lembram, mas eu falei assim que no começo do relacionamento era muito eu e ele, era só eu e ele. Então, que amigas que eu tinha? O que eu ia fazer ali naquele momento? E pior ainda de tudo, dependente emocional de uma pessoa que só me deixava triste, só me deixava falando. Nossa, a Jenny foi ficando bem dependente dessa relação, né? Não tinha um grupo de amigas pra sair, conversar, dar rolê e viver a vida dela. E quando você fica tão fechada numa relação dessa forma, só vivendo em relação ao outro, em função do outro, pra isso acabar se tornando uma relação tóxica e abusiva, é fácil. É como se fosse até uma coisa planejada, sabe? Ele faz ela acreditar que ela precisa ter ele como um belíssimo namorado, namorado que é o melhor amigo, enquanto ele sai, deixa ela sozinha e só demonstra que ela precisa dele, enquanto ele não precisa dela. E se ela reclama desse tipo de comportamento, ela vira surtada, ciumenta, maluca. E vocês? O que vocês acham desse primeiro relato? Como chega pra você? Será que as pessoas abusivas deixam sinais? No próximo relato, a Jenny conta sobre a dependência emocional e a insegurança que ela nutriu ao longo dessa relação. Bom, terceiro, quarto ano era mais abuso psicológico. Como eu era dependente emocional e estava aceitando tudo que ele fazia, então ele se aproveitava para me manipular da melhor maneira, né? Ou da pior maneira, na verdade. Então, eu acabava que chorava muito. Eu fui procurar ajuda psicológica, porque eu percebi que eu estava vivendo em um ciclo abusivo e que eu não conseguia sair desse ciclo. A minha família já estava louca, ninguém sabia mais o que fazer. E eu me sujeitando àquilo, e eu percebi que a mudança de comportamento dele mudou completamente. Então, quando ele surtava, porque eu ficava muito em cima dele, onde você tá? O que você tá fazendo? O que você tá falando? Porque eu me tornei uma pessoa totalmente insegura, né? Como não ficar insegura? A minha autoestima não brilhava. Então, ele me chamava, quando ele surtava, porque eu estava enchendo o saco dele, tirando a paz dele, era cabrunco, era vadia, era vagabunda, era lixo, era ninguém vai querer ficar com você. Pra mim, você é um lixo, um cabrunco, era isso que ele falava, sabe? Minha família sempre gostou muito dele, né? Gostava, na verdade. Porque ele era uma pessoa que me fazia mal, mas eu escondia na maior parte do tempo, até quando realmente não dava mais para esconder, porque vieram depois, além de toda a tortura ali psicológica, minha família foi vendo que eu fui ficando depressiva, sempre jogada na cama, sempre vivendo ali para ele naquele mundinho, aquelas coisas acontecendo. Aí vieram as agressões. E minha família se decepcionou muito com ele, né? Por conta disso, porque eles tratavam ele como um filho, né? E, enfim, mas minha família nunca me julgou, sempre me apoiou. Todas as vezes que eu tentei, não foi uma, não foi duas, foram mais de, 20 vezes, tentar sair desse relacionamento abusivo, que eu falei, agora vai, agora não quero mais. Minha família todas as vezes estiveram do meu lado. Ficavam tristes, porque todas as vezes eu voltava também, recaía aquele ciclo todo, mas nunca me julgaram, sempre me apoiaram. Pelo contrário, uma vez até a gente entrou juntos, né, na psicóloga, para todo mundo fazer juntos, tudo isso porque eles queriam me ver bem. E com isso, hoje, nós convidamos a assistente social Márcia Peu, que trabalha no Centro de Convivência e Defesa da Mulher, CDC Mulheres Vivas, lá no Campo Limpo. E também hoje, vamos fazer um pouco diferente dos outros episódios. Teremos duas especialistas sobre o assunto, colaborando com suas vivências e estudos, que será a Rosane França, uma mulher afro-indígena, atualmente colaboradora do CDC Mulheres Vivas, pesquisadora sobre violência contra a mulher e cannabis medicinal. Mas o que é o Centro de Convivência e Defesa da Mulher? Então, ele atua no território com trabalhos de atendimento social, psicossocial e jurídico a mulheres em situação de violência doméstica e gênero. E, durante a entrevista, vamos inserir alguns trechos da série Made, que fala sobre uma mãe solo que, no decorrer da série, ela sai de casa com sua filha, após diversos abusos psicológicos vindo do seu companheiro. Segredos das
Primeiramente, Márcia, eu quero agradecer por você estar aqui, topar vir aqui conversar com a gente. E me conta um pouco sobre sua atuação dentro do território e o que a CDC Mulheres Vivas Campo Limpo e qual é o trabalho que vocês realizam. Eu me chamo Márcia, trabalho no CDC Mulheres Vivas. Já vai fazer 4 anos que eu trabalho lá. Tenho as outras técnicas também. O CDC Mulheres Vivas é uma casa que acolhe mulheres em situação de violência doméstica e de gênero. Tem muitas pessoas que falam familiar também. Nós também acolhemos nessa situação familiar, mas a gente encaminha para outras redes. E lá no CDC Mulheres Vivas, nós trabalhamos com as mulheres, que é um equipamento portas abertas. As pessoas chegam até nós através de espontâneo, através das redes, que é os postos de saúde, o SASF, o SPVV, CRAS e o CREAS. E quando essas mulheres chegam, nós nos acolhemos elas, orientamos elas, porque o nosso serviço é mais para fazer uma orientação ou os encaminhamentos. Apesar que nós temos as psicólogas, que vai fazer o atendimento dessas mulheres, que são 2, temos a advogada, que vai ter a medida protetiva, né? Vai fazer o BO, porque agora com a pandemia, como dá para fazer pela internet, ela mesma faz esse atendimento para essas mulheres. É um serviço assim que tenta estar junto com as redes para poder estar encaminhando essa mulher, por exemplo assim, para um abrigamento ou para casa de uma outra amiga, de alguma outra pessoa, porque ela tem que sair da situação com o agressor, né? Porque muitas vezes ela chega até nós, ela está uma situação tão de vulnerabilidade que ela não consegue ter a visão de que ela está sendo violentada fisicamente, psicologicamente, sexualmente. E muitas vezes também ela tem medo de sair dessa situação por causa dos filhos. Bom, eu sou a Rosiane, sou uma colaboradora do CDCM Mulheres Vivas, atuo e pesquiso sobre a violência contra a mulher e tô para somar no CDCM, ajudando a promover oficinas educativas para a convivência, porque a convivência é um lance muito importante que tem que acontecer lá dentro, porque é nessa convivência que a gente vai descobrir a violência, que a gente vai conseguir orientar essa mulher, que a gente vai conseguir que ela consiga multiplicar a informação. A primeira pergunta que eu queria fazer para você, Márcia, é trazendo um relato que a Jenny trouxe quando ela foi falar sobre o relacionamento abusivo que ela viveu. E ela traz que a família sempre gostou dessa relação, desse namorado dela. E que ele era uma pessoa que fazia muito mal para ela, mas mesmo assim ela escondia isso da família e das outras pessoas. E eu queria saber de você como que é reconhecer um abusador, sendo que normalmente ele é sempre querido por outras pessoas. Então, essa questão entra muito lá na nossa casa, porque assim, a primeira pessoa que parece que tem um olhar de que o homem é bom para a moça os pais, porque ele é trabalhador, porque ele vai te dar tudo, e dependendo da situação de vulnerabilidade que essa família vive, ela acaba aceitando o abusador, ela acaba acreditando que ele é um homem bom, mas dentro da casa dele, ali com ela, ele se torna um agressor, e as ameaças, a violência que ele faz, muitas vezes são aquelas violências que ele não deixa marca.
A violência psicológica não tem marcas, né? Porque se você dá um tapa, fica o hematoma, a gente vê. E muitas vezes as pessoas acham que violência é só isso. Não pensa que a violência sexual, psicológica, não é violência. É que eu tinha uma casa, mas eu saí de lá. O pai da Mad, ele bebe e... ele surta e destrói as coisas. Você vive numa porra de um conto de fadas, Alex! Bate em você? Não, Bate na Mad? não. Só... Ontem à noite foi diferente e eu fiquei assustada. Fez um boletim de ocorrência? Não. Quer ligar pra polícia agora? Ainda dá tempo. E eu falo o quê? Que ele não me bateu? Existem abrigos para vítimas de violência doméstica, mas você tem que registrar seu abuso. Eu não sofri abuso. Tá bom. E acaba que agora na pandemia tem tantas mulheres acabando indo para o CAPS por estar com depressão, acaba tendo uma saúde mental muito comprometida, né? Então, quer dizer, a família muitas vezes entra com aquela coisa, ele é um homem bom, ele vai te dando as coisas assim de valores, de que você tem uma casa bonitinha. A mãe que já passou muitas vezes o abuso, foi abusada, foi violentada, foi todos os tipos de violência, ela não se vê em violência e acha que a filha também não está em violência. E acaba deixando que a pessoa, que é a filha dela, passar por isso e achar que, não, ele te quis, ele te trata bem. E muitas vezes acaba a própria pessoa falando assim, nossa, só ele me ama, só ele que me quer, ninguém mais vai querer, porque ele já humilhou tanto ela, a ponto de achar assim, quem vai te querer um dia? Quem vai ficar com você? E tirando que muitas vezes vem uma gravidez, né, nessa adolescência, e aí você vai para onde? E é muito surreal de você pensar que essas adolescentes, elas sofrem também, mas muitas vezes não conta para a família, né? A família não fica sabendo, fica ali aguentando, porque tem vergonha de contar para as amigas, tem vergonha de contar ou na escola, se ela está estudando. Se bem que todo agressor acaba tirando a pessoa desse ciclo. Ele tira dos amigos, ele tira da família. Nós entendemos que os agressores, muitas vezes, moram de aluguéis. Então, eu digo assim, se ele vê que a violência e alguém está percebendo, ele já muda de casa. Ele não fica naquele território por muito tempo. Eu já vou te dar, nós vamos mudar de casa, eu vou te tratar bem, e já vai embora. Porque já sabe que alguém está vendo que isso está ocorrendo, né? Márcia, se fosse uma jovem da sua família ou próxima de você e você visse que ela poderia estar em um relacionamento abusivo, como que seria a sua reação e como que você reagiria? Você sabe que quando eu penso, que nem eu tenho uma filha, mas é tão difícil de você tentar entrar nesse assunto com ela. Eu acho que a mãe em si não consegue, né? Porque você quer colocar as coisas para essa jovem e essa jovem muitas vezes não te escuta. Porque, exemplo assim, eu ficar falando, olha, o agressor, ele não sei o quê, é muito difícil eu falar. Eu posso até alertar, porque a mãe tem aquele negócio assim, tá proibido. A mãe não vai falar assim, olha, para esse namoro, não sei o quê. Não, você pode ir, você está de castigo, não sei o quê. É muito difícil você proibir. E quanto mais você fala, quanto mais você proíbe, quanto mais você grita, eu acho que fica mais difícil, sim.
Não é que você não quer que essa jovem seja feliz, que ela não namore, que ela não saia para fazer alguma coisa assim, né? Dela falar assim, olha, encontrei, mas assim, buscar, mostrar para ela quem é a família dele, mostrar as qualidades dele e mostrar os defeitos dele. E sempre, por exemplo, eu acredito que desde quando você começa a falar, desde com a criança, desde pequeno, já mostrar as coisas de verdade, não ficar escondendo, não ficar, né, pondo pano quente. Mas chegar, olha, vamos sentar, vamos conversar, a gente está vendo que ele é agressor. Muitas vezes ele não grita lá na casa dela, mas grita com a mãe dele, grita com as irmãs, maltrata. E é isso que eu acredito que a gente poderia ir mostrando, né, que a mãe ou quem esteja com essa jovem, mostrar. Eu não sei te dizer muito nessa pegada. O que você falaria? Eu acho que tem muito a ver também com a questão da liberdade, né? Acho que quando ela vai tratar com a mãe, com o pai, com alguém mais, né, um ancestral dela na família, enfim, ela vai de frente com a liberdade dela. Ela pode perder coisas ali, né? Tipo, se minha mãe descobrir que eu tô num relacionamento que o cara tá me fazendo mal, ela vai me proibir de sair, não vou poder mais fazer isso, não vou poder fazer mais aquilo. Então eu acho que isso afronta bastante com a liberdade, ela ficar com medo de compartilhar. Eu acho que essas conversas têm que acontecer bastante entre os jovens mesmo, assim, quem tiver mais orientado, tentar ali conversar, tentar promover no seu meio ali rodas, ver que o cara tá sendo abusivo, dar um toque, chegar ali entre nós mesmo. É uma luta constante que a gente vai ter que tá fazendo, entendeu? Para poder conseguir chegar, para que as meninas vejam ali, ó, tipo, eu tô numa banca, o cara tá ali abusando, trazendo falas abusivas. Se eu não cortar ele ali naquele momento, outras pessoas vão ver, outros jovens vão ver, outras garotas vão ver e falar, olha, realmente, e começa a identificar na sua própria relação. Eu acho que isso é uma das questões que dá para ser abordada, né? E eu acho que a escola também, eu acho que a gente tem que tá cobrando isso da escola. Eu acho que a educação tem que ter mais lugares com essa fala, né? Acho que a escola é um lugar muito importante, porque é o primeiro convívio social que a gente começa a ter, né? Onde começa a ter as trocas, as relações. Eu acho que a escola é um lugar muito importante para falar da violência contra a mulher. Meninas, por que é tão difícil para a vítima interromper um ciclo? Várias questões. A situação que eu ouço lá no CDCM das mulheres vou sair da minha casa, que nem a Rô já contou. Muitas vezes eu não quero sair da onde eu moro. Muitas vezes tem uma moça que foi lá, falou assim para mim assim, que o abrigamento, quando ela já foi para abrigamento, lá não se pode abrir geladeira. Lá tem regras. E a pessoa muitas vezes não sai, e é muito difícil, por causa de regras. Se eu te mando para um abrigamento, você vai seguir regras. Muitas vezes a dependência que essa mulher tem desse homem emocionalmente, né, financeiramente, ela tem uma dependência desse homem. E os filhos. Porque eu já vi no nosso atendimento do agressor ameaçar ficar tirando os filhos dela. Logo no começo que eu comecei, eu fui com uma moça para tirar as coisas dela de dentro da casa dela, com a polícia, tudo. Eu escutei ele falando, o policial falando para ele assim, depois você arruma um emprego e pega o filho dela. Pega o filho dela. Um policial falou. Pega o filho dela. Então, quer dizer, como que você faz? Porque o seu filho é tudo. Então, como que você vai perder o filho para esse homem?
Se ele te ameaça por causa do filho. Eu vejo as mulheres que chegam lá e falam assim, o meu marido manda minha menina de 2 anos, me chama de vagabunda. Então, o meu medo não é ele. Eu posso apanhar o resto da vida. Eu não posso perder meu filho. Tem isso também. Então, não é que ela não consegue, ela não vai sair. Ela quer sair dessa situação. Ela quer se livrar disso. Mas o financeiro, o emocional, os filhos, a família, porque o seu ciclo de família, eu vou para onde, eu vou ficar como, né? Porque tudo isso pesa. Denise, ele estrangulou ela. Isso acontece. Elas voltam com mais frequência do que você imagina. A maioria das mulheres precisa de 7 tentativas até partir de verdade. Essa foi a 3ª vez da Daniela aqui. Eu precisei de 5 tentativas. Em tudo, né? Porque muitas vezes eu vim de uma vida tão difícil, agora eu estou com mais ou menos. Os jovens, né? Tipo, tem a rede social, né? Eu acho que a rede social também impacta muito em tudo isso, né? Porque é onde tem que estar tudo bonito, onde eu tenho que estar ali feliz e contente com meu namorado, eu tenho que estar... Ontem eu tava linda, feliz e contente com ele numa foto super legal, aí hoje a gente brigou, aí aconteceu tudo isso, como é que eu vou mostrar pra tudo? Como é que ontem não vai... Ontem tava tudo lindo e hoje não tá mais. Por quê? Como é que vai ser isso, né? Eu acho que essa rede social, que tem que estar tudo muito bonito, esse lance de informação tudo muito lindo, é uma fantasia que acaba fazendo com que as jovens também omitam que elas estão passando pela violência, né? Que elas não consigam colocar para fora essa situação de violência que elas estão vivendo, né? Eu acho que isso também é uma questão bem, bem séria pra gente dialogar e a gente usar as redes também para mandar o papo, para expor realmente as situações, porque a gente vai ter que estar numa luta constante, né? Porque a mulher, ela sofre violência a partir do momento que ela nasce mulher, né? Como seguir em frente com as feridas e as projeções que ficam depois de um relacionamento abusivo? E como estar em outro relacionamento de uma forma mais saudável, depois de tantas sequelas? Todo mundo fica um pouco perdido na primeira vez que entra aqui. Nosso circuito tá completamente queimado pelo que passamos. Quando eu cheguei aqui, eu levei semanas pra lembrar minha cor favorita. Nós temos mulheres que passam o relacionamento abusivo e ela volta para nós daqui a 1 ano falando que está em outro. Então elas dizem que eu acho que eu tenho o dedo podre. Mas também nós temos mulheres que passaram pelo CDCM, conseguiram ficar com as nossas psicólogas, com a convivência, com as outras mulheres e elas conseguiram sair. Nós temos umas mulheres que já estão fazendo faculdade, nós temos mulheres que conseguiram abrir alguns negócios, né, assim, de empreendedorismo. Nós temos mulheres que conseguiram sair e que agradecem a casa. E temos mulheres que casaram novamente, que casaram, arrumaram um parceiro melhor, uma pessoa melhor, mas assim, sem que o CDCM não esquece de ligar para elas perguntando, e aí, como que você está? Eu estou bem, sabe? Que a coisa mudou, que eu fui para outra cidade. Esses tempos atrás nós mandamos uma mulher lá para a Bahia, já foi mulheres para a África. Então, quer dizer, elas dão retorno. E a convivência ali, quando você está na convivência e você consegue ficar dentro da casa, pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, você consegue ir trabalhando aquela mulher para que ela possa sair dessa violência, né? Nós sabemos que muitas retornam para a violência, nós sabemos que muitas
tem aquela ansiedade de não quero ficar só. Eu, sabe, do primeiro que aparecer de novo, eu caí, mas elas retornam. Passa um ano, daqui a 2 anos, agora com a pandemia, tem voltado muitas mulheres que nós atendíamos em 2018, 2017, está lá de volta, sabe? Então, são coisas assim. E outra, é uma dor que não passa da noite para o dia. Você sempre vai ter medo, sempre. Porque se um fez, eu fico com medo do outro fazer também. Então, eu sempre estou com o pé atrás. E o que eu acho também é a autonomia que ela cria, assim, que ela que fortalece ela dela estar bem e ela já saber o que ela quer. Porque se ela não souber o que ela quer, o empoderamento, as articulações com a família, com a rede, porque agora ela já sabe para onde ela pode ir. Ela sabe o caminho. Então, muitas vezes, só vai se perder se a coisa for muito gritante, né? A ponto de você falar assim, não, eu vou morrer nesse relacionamento, outro relacionamento. Não, eu acredito que ela tenha força agora de sair. Então, a dor não passa. Eu acredito que, né, se você viveu num relacionamento tão abusivo assim, a dor não passa. Mas dá para você saber que você sabe os caminhos por onde voltar. Você sabe que você pode procurar outras pessoas. Seguir em frente é bem complicado, né? Tipo, com tantas marcas, com a ferida sangrando, muitas vezes a gente tem que seguir em frente, né? Mas eu acredito muito nisso, que o autocuidado e o autoconhecimento, a gente voltar às nossas raízes, descobrir de onde a gente veio, e fazer as práticas do autocuidado, que ele tem que ser diário, ajuda a seguir em frente. Mesmo que pode ser que aconteça de novo, pode ser que vem algum outro agressor que vem todo fantasiado de uma pessoa, né, um companheiro. Pode acontecer de novo, mas se você realmente souber os caminhos, se você estiver praticando autocuidado, você vai se alertar logo, vai cair fora logo, antes de acontecer o pior, né? Mas eu acho que o autocuidado é essencial para seguir em frente. Existem políticas públicas efetivas no combate à violência contra a mulher? E como você enxerga a atuação do Estado brasileiro no combate aos casos de violência? E o que precisa melhorar? Nós temos a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela funciona assim, né? Porque a gente consegue fazer o boletim de ocorrência, as medidas protetivas. O que ocorre é que quem não respeita é o próprio agressor. Eu não sei se eu vou falar alguma coisa, mas qualquer coisa você apaga depois. Outro dia eu fui numa palestra lá na Defensoria Pública, lá no centro. E eu escutei de alguém lá da palestrante falando assim, hoje as políticas públicas quase não existem, porque só existe do judiciário, as políticas judiciárias. Você consegue implementar políticas judicial, você não consegue mais colocar as políticas públicas. Então, mas eu acredito na Lei Maria da Penha, né, com toda a fé de que essa mulher é protegida pela Lei Maria da Penha. E também escutei também que ele falou assim, o ruim da Lei Maria da Penha, né, eu acho que se a menina me escutar falando isso, a advogada vai estar me informando. O ruim da Lei Maria da Penha é que assim, a medida protetiva, o agressor, ele está no bar, ele está no convívio familiar,
E a polícia não vai ali pegar ele, né? Como se fosse um assalto rápido. Se a polícia chegar, pega o ladrão, que não sei o quê. E na lei, na medida protetiva, acontece isso, mas como todos nós estamos, e até as mulheres que nós atendemos, são alertadas a ligar o 180 para chamar a polícia, nem que ele estiver lá 2 esquinas, funciona, né? Eu vejo que tem muitas vezes que fala assim, mas a mulher estava com o celular do lado, não chamou a polícia, a medida protetiva não contemplou ela, tudo. Mas muitas vezes vou lá, antigamente você ia, abria o BO, fazia a medida protetiva, aí voltava para o agressor e ela tirava. Hoje, se você abre o BO, faz a medida protetiva e vou lá tirar, o processo vem contra mim. Eis a questão. E a maioria das mulheres, muitas vezes, nem sabe disso, e é uma coisa que a casa deixa sinalizada para elas. Olha, se você for lá tirar, a culpa é sua. O processo vai para você, né? Então, e outra, é uma questão assim, se você tem medida protetiva, você tem que confiar nela, né? Porque não adianta eu falar, eu tenho medida protetiva, tá ali na gaveta, o cara vai lá, a polícia só vai vir se você chamar. Mas tem mulheres que mesmo com a medida protetiva acaba tendo medo. Acaba tendo medo, que na periferia principalmente, que a polícia nunca vem. A maioria das vezes você está apanhando, você está com a medida protetiva, chacoalhando a medida protetiva, e cadê a polícia? Quando chega, já aconteceu. Então, esse é o pior das nossas periferias, porque não chega, não é que ela não tem a medida protetiva, é que as autoridades, a polícia, muitas vezes não chega no momento. Porque, que nem diz, está em outra ocorrência, está em outras coisas, a mulher vai na delegacia, eles pedem um monte de coisa, acaba falando para a mulher, deixa isso para lá, vai lá conversar com ele, a senhora provocou, sabe? Na própria delegacia, ela acaba passando por esse constrangimento. Aí você não tem como falar assim, que uma lei vai dar tão certo, igual aqui no Brasil, ou seja, em outros territórios brasileiros, se a própria polícia fala que para você não fazer o BO. Aí te humilha dentro de uma sala, te agride com umas palavras, começando da porta, na hora que você vai entrar cheio de homem. A delegacia da mulher, nem todas ficam 24 horas, essa é a verdade. Então tem tudo isso. E o agressor, parece que incrível, ele bate de madrugada, de noite, não é toda hora de manhã que você acorda e você vai levar. Não, é de madrugada. Tem mulheres que chegam lá e falam assim, ele me bateu tanto na madrugada que no outro dia eu não conseguia levantar. Como que você vai fazer um BO? Como que você vai buscar uma ajuda? Como que você vai buscar chamar a polícia? E muitas vezes tirando que o policial vai lá e fala assim, é briga de marido e mulher. Quando a gente fala mete a colher, mas eles não vão querer fazer essas questões. Não vão querer se meter, não vão querer abrir o BO. Tem mulheres que chegam lá e falam assim, eu pedi para abrir o BO, eles abrem assim, dão o papel para elas, mas lá não está falando sobre a Lei Maria da Penha. Então, assim, tipo, briga de vizinho, de qualquer coisa, com cachorro, com qualquer coisa que está lá, menos em cima da Lei Maria da Penha. Públicas, elas existem, né? Tem a Lei Maria da Penha, tem várias outras políticas como serviços, né? O CDCM, o CRM, o Serviço para as Mulheres. Porém, o CDCM Campo Limpo, ele atende 150 mulheres. Na região do Campo Limpo, somente 150 mulheres estão em situação de violência. A nossa capacidade é só para 150 mulheres. A gente não atende
nada em relação das mulheres que estão em situação de violência. Então a gente precisa de muita coisa. A gente precisa de muitos outros serviços, para a gente poder atender todo o território que precisa de acolhimento, né? Já teve um caso no CDCM que a polícia, a gente fez um abrigamento, ela foi para abrigo sigiloso e o agressor chegou lá levou a polícia lá para procurar ela, e eles realmente exerceram do abuso de poder, entraram porque eles queriam achar a mulher lá dentro. Aí a advogada desceu, conversou com eles, colocou eles no lugar deles, que eles não podiam fazer isso assim, mas o agressor ele consegue reverter a situação, né? E isso é muito complicado. Então a gente precisa, né, rever também, né, como é que o 80 realmente está ajudando essa mulher. E também porque 150 mulheres, isso é o CDCM Mulheres Vivas. Uma unidade. É uma unidade. Os outros CDCM, se vocês forem ver, não atende. Aí pergunta para nós, por que nós atendemos tantas mulheres, 150, que eles acham que é muita para os números? É porque o CDCM tem o Paraisópolis. Então, como o Paraisópolis é um território maior, nós temos que atender 150. Porque você acha que se a gente atender só Capão Redondo, Campo Limpo, nós podíamos atender no máximo umas 70. E olha lá, que aí seria muito. E você ainda tem que ter que mostrar que o serviço precisa de mais espaço, precisa de mais capacidade para poder atender o dobro das mulheres. A gente põe em 150, mas é o que está no contrato do CDCM, sei lá como fala, mas a gente atende muito mais. E na pandemia dobrou, porque todo dia chega de 2 a 3 mulheres novas para nós atendermos. Não é por semana, não. É todos os dias. Todos os dias chega essa mulher nova lá. Então, quando a gente fala 150, é porque é o que está no papel. Mas nós passamos desse número. E a gente tem que dar conta de tentar fazer uma busca ativa sabe, olha, Rô, se você tiver uma amiga que está passando situação de violência, mostra o nosso papel, faz, né? Tem as OBS, tem os outros equipamentos, que tem mulher que mora no Campo Limpo há anos, ou aqui no Capão Redondo, fala que nunca ouviu falar do nosso serviço. Esse é o pior. E a gente fica o tempo todo falando, mas eu nem sabia que vocês estavam aqui. Nossa, há quanto tempo? Sabe? Então tem gente, tantos profissionais de outros equipamentos que não sabem que tem o CDCM. E por mais que a gente saia anunciando, passando para as mulheres, indo mostrar nos equipamentos, nós temos os Corpos das Penhas e os quadros Visão de Mundo. É umas exposições que a gente tem na casa, que são todos, né, com 1,60 m, mais ou menos, com o nome da mulher, mas do nome da mulher, a idade, como que ela foi morta, e mostrando para todo o território. E agora que a gente vai começar, que é assim, com muita insistência, pedindo para o SP Trans colocarem eles nos terminais, para chamar a atenção, pelo menos isso, né? Então é nisso que a gente vai correndo atrás. Márcia, você falou que na pandemia esses relatos de violência aumentaram. E eu queria saber de você, qual é a diferença que você vê nesses relatos da pandemia e antes da pandemia? E se essa violência é diferente na quebrada? É muito diferente, porque na pandemia aumentou a violência e o feminicídio aqui no nosso território, na quebrada, tudo. Por quê? O que nós vimos é que o agressor
antes saía para trabalhar, ou de pedreiro, seja o que ele fosse, ele era trabalhador, né? E a casa é pequena. Então, nós falamos assim, ele não conhecia a casa dele. Hoje ele está dentro de casa, ele está desempregado. Aí aquele papo do eu estou nervoso, eu estou desempregado, eu não posso trazer nada para casa. Aí lembrou que tem uma mulher. Eu costumo dizer assim, que o agressor começa assim, bate o portão, aí bateu o portão, ele bate a porta da entrada e o dia que ele chutar o cachorro, ele já bateu o portão, já bateu a porta da entrada, já chutou o cachorro. Aí tem quem? Você. Eu vou bater em quem? Nela. Antes deles morderem, eles latem. Antes de te baterem, eles batem perto de você. A próxima seria na sua cara e você sabe disso. Então, aí vem aquele negócio. A própria mulher chega para nós assim, mas ele está nervoso porque está desempregado. Aí ele vê a quantidade de filho que ele tem, ele vê que está desempregado, ele vê que a mulher dele não é aquela mulher que ele conheceu no começo, que ela está descabelada, ela está cansada, ela está tudo. Então, tudo ele desconta ali. E a casa é pequena, porque não cabe nem eu, nem você, nem as crianças. Então, nessa agressividade da pandemia, a pandemia deixou eles agressivos. É a hora que eles bebem mais, começam a usar drogas ilícitas muito mais. E aí, como que a gente faz? Existe uma vulnerabilidade social e uma dependência muito forte, né? Somente uma dependência financeira, porque os homens ganham mais que as mulheres, né? E você acha que a dependência financeira pode ser o caminho para essas mulheres conseguirem se libertar? Sim. Sabe por quê? Porque, assim, por mais que ela ganhe o Bolsa Família, não contemplaria ela. Por mais que ela ganhe o auxílio aluguel, não ajudaria muito ela. Então, eu acho assim que se ela tivesse realmente um valor que ela pudesse sobreviver com aquilo, dar o auxílio que ela precisa para os filhos, para a casa que ela vai alugar ou ir embora desse lugar, eu acho que ela conseguiria chegar num patamar eu consegui, infelizmente tudo rola em cima do dinheiro, né? Tudo é uma questão, que nem a Rô falou, a fome é uma questão grande. Não tem como você falar que a fome, como que você vai deixar uma criança dormir com fome? Como você vai dormir com fome, né? Qual o livro? O Quarto de Despejo que a gente leu. É muito gritante de você pensar que o Quarto de Despejo é o dia de hoje. Nunca foi tão atual, né? Muito atual. Então, tem tudo isso. Você tem indicação de espaços ou grupos que atendem pessoas que passaram ou estão passando por esse processo de relação abusiva? E se alguém que estiver nos ouvindo estiver vivendo uma relação abusiva, qual é o caminho que essa pessoa pode tomar para sair disso? Procurar nós do CDC Mulheres Vivas. Nós temos agora o CRM, que vai abrir no Capão Redondo. Nós temos a própria saúde, porque o pessoal da saúde também acaba acolhendo as mulheres, né, os postos de saúde, para encaminhar elas para algum equipamento do território delas. E tem o CREAS, tem o CRAS. Então, a rede ela vai encaminhando você para algum lugar que você está ali precisando dessa ajuda, né? Porque que nem a menina do posto de saúde fala, as meninas que ficam no bairro ali, elas sabem onde os agressores estão. E é uma forma de se comunicar com elas para ver se elas
levam elas para passarem no posto, porque do posto você consegue ir aqui para o CDCM, se você... Aqui no território de vocês é a Casa Sofia, né? Você conhece a Casa Sofia? Exato. Então aqui é a Casa Sofia. Eu não sei muito, mas foi muitos anos que eu andei aqui no território do Ângela por causa do padre... Ai, como que eles chamam? Falei agora para você. Jaime, por causa do padre Jaime, eu frequentei muito aqui a região. Então, eu sei que de vocês tem a Casa Sofia. Então, quando a Casa Sofia não atende uma parte do Campo Limpo, daqui da Zona Sul, daqui desses lados, eu sei que é o Ângela, uma metade do São Luís, porque nós estamos em 15 CDCMs na cidade de São Paulo. Então, cada CDCM tem o seu território. E nós estamos lá. Por enquanto, aqui no nosso território, seria nós do CDCM e articular as redes. Eu acho que, por último, vocês vivem um segredo das margens e vivenciam e escutam histórias de segredos das margens diariamente, né? No território. E acho isso muito louco e sinto muito orgulho de vocês. Nós fazemos terapia. Diária. Não, temos que fazer terapia também, né? Porque se a gente não se cuidar, a gente não pode cuidar do outro, nem acolher, nem fazer uma escuta qualificada, né? Porque... E é isso que nos ajuda também. E também a gente tem aquela parada técnica para a gente se conversar, para a gente trocar as figurinhas, as informações, né? Então, tudo isso tem também na casa para ajudar a equipe. Porque senão não tem como você respirar na segunda-feira. E como que vocês acham que tudo isso que vocês vivem muda vocês como pessoa e o olhar de vocês para o mundo, para as coisas, para o mundo do território? Acho que o mundo é muito grande, né? Do território. Ai, muda para mim quando eu sei que aquela mulher conseguiu sair da situação que ela estava. Me traz sabe assim, de pensar assim, eu não consegui ajudar as 10, mas uma consegui. Então, só de você pensar que você conseguiu fazer que uma desse certo, né? A outra a gente vai lutar todos os dias. É que nem eu falo lá no CDCM. Só de você saber, não esquecer o nome da mulher que entra lá dentro, de você chamar ela pelo nome, de você oferecer um café, de você perguntar se ela quer uma água, alguma coisa assim, isso compensa o dia da gente. Porque a gente sabe que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, tanto para elas como para as trans da nossa casa, que tudo é lá. Olha, é aqui. Ai, vocês podem, vocês, né, conseguem. Então é isso. Eu acho que o que eu falo para as meninas assim, tem dia que eu falo assim, aqui em casa, porque eu estou tão focada no CDCM que eu tenho medo de falar assim, um dia se não for minha casa. Sabe? A preocupação de saber que eu estou tentando fazer o que eu posso, né? Na medida que eu posso também, porque há várias barreiras, várias gente para cortar também, porque senão a gente toma conta e pronto, mas a gente vai fazendo isso. Então é isso, eu acredito que seja isso. Para ti? O CDCM mudou muito, muito o meu jeito de pensar sobre a violência, né? Já vivi situação de violência e quando eu me encontro com o CDCM, sabe, todos os dias muda, todos os dias é uma história nova, é um caso novo, que você, em algum momento ali, você conseguiu oferecer uma palavra, algum tipo de ajuda para aquela mulher que estava precisando, né? E a vontade que surge em mim de crescer e aprender muito mais, de estar muito mais junto com essas mulheres, de que aconteça... Até gera uma ansiedade, né, Márcia? Até gera uma ansiedade de querer fazer muito mais coisas, de estar em muito mais lugares, de
que todo mundo saiba que existe a CDCM e tentam romper o seu ciclo de violência. E desejo liberdade para as mulheres. Obrigado, meninas. Obrigado pela troca. Obrigado por, nesses poucos minutos que a gente pôde conversar, eu pude aprender muito e crescer muito. E espero que a voz de vocês consigam alcançar muitas pessoas, muitas mulheres, tá? Bom, o nosso e-mail é cdcmmulheresvivas@gmail.com. Telefone para contato 2528 6098 4561 5470. O Instagram cdcm_mv. E o Facebook Marielle Vive. E nós temos o WhatsApp, que é o 966655654. Nós estamos na Rua Martinhos Vaz de Barros, 257, Campo Limpo. Antes do soco e da pancada, muitas outras formas de violência já dão indícios de uma relação abusiva, assim como tudo que a Jenny narrou até agora e tudo que a Márcia e a Rosiane colocaram durante a entrevista, de como a relação abusiva passa por várias fases e formas de violências. A revista Asmina fez uma reportagem em 2018 elencando 15 sinais de que você pode estar vivendo em uma relação abusiva. E eu queria trazer 4 desses sinais que a Jenny descreve na relação em que viveu. Primeiro, controle. Porque eu te amo demais ou é para o seu bem são frases comuns usadas para ter o controle sobre a outra pessoa. O controle acontece quando ele começa a decidir o que a outra pessoa pode ou não fazer, que roupas vestir, onde pode ir, quais atividades fazer e até em casos mais extremos, que trabalhos a outra pessoa pode ou não ter. Segundo, afastamento de outras pessoas. As justificativas podem ser muitas. Fulano é má influência, ciclano dá em cima de você, não gosto daquela pessoa, aquela outra me trata mal. O fato é que ele vai exigindo que a companheira se afaste de outras pessoas mais próximas. Terceiro, destruição da autoestima. Se no começo da relação a pessoa era incrível para a outra, aos poucos isso vai mudando. A mudança começa com críticas aparentemente construtivas, que vão se tornando cada vez mais comuns e pesadas. Sem perceber, a vítima vai perdendo a autoestima, até o ponto de achar que é alguém tão ruim que nenhuma outra pessoa vai amá-la, se não for a pessoa com quem ela está se relacionando agora. Quarto, invalidação dos sentimentos. A parte abusadora da relação vai dizer que aquilo que o outro sente é besteira. Toda vez que você invalida o sentimento, você condiciona a pessoa a não falar nada, gerando um sentimento de insegurança sobre si mesmo. E a violência psicológica agora é crime. A lei número 14.188, de 29 de julho de 2021, incluiu no Código Penal o crime da violência psicológica contra a mulher. Trata-se do artigo 147b do Código Penal. E como esses sinais caminham para violências físicas? O Brasil ocupa o 5º lugar do ranking de feminicídio de acordo com a ONU Mulheres. Além disso, 3 em cada 5 mulheres sofrem ou sofrerão violência em um relacionamento afetivo. E como essas violências aumentaram durante a pandemia? Eu posso responder. As pessoas tiveram que se isolar por muito tempo com seus agressores. Isso foi só aumentando cada vez mais. Em uma outra reportagem da revista Asmina, apresenta os dados do último monitoramento da série Um Vírus e Duas Guerras. O monitoramento, que tem como base as estatísticas das secretarias estaduais da Segurança Pública, tem o objetivo de visibilizar a violência doméstica e o feminicídio contra a mulher durante a pandemia, e é realizado pela parceria de 7 mídias independentes: a Amazônia Real, Asmina, Colabora, Eco Nordeste, Marco Zero Conteúdo, Ponte,
e o Portal Catarinas. No primeiro levantamento, com 20 estados, os casos de feminicídio aumentaram em 5% em 2020. Somente nos 2 primeiros meses da pandemia, 195 mulheres foram assassinadas, enquanto em março e abril de 2019 foram 186 mortes. De maio a agosto de 2020, a pesquisa apontou que 304 mulheres perderam a vida, mas houve uma queda de 11% em relação ao mesmo período em 2019. Um dos resultados do monitoramento é o relatório Um Vírus, Duas Guerras, Soluções e Boas Práticas na Coleta e Divulgação de Dados sobre Violência contra a Mulher na Pandemia, que aponta desafios e sugestões de melhorias na coleta, organização, disponibilização dos dados sobre a violência de gênero. Mas uma coisa que me veio ao pesquisar esses dados é que nenhum deles traz um recorte de raça e geográfico. Isso tem que ser levado em consideração, porque a gente que é de quebrada sabe que esses números são muito maiores e sentimos na pele o quanto as políticas que estão sendo adotadas pelo nosso governo federal legitimam as violências contra os nossos corpos. Tem uma reportagem que saiu em janeiro de 2021 no site Gênero, Número e Mídia que aponta o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos gastou mais da metade do orçamento em 2020. Isso pode acarretar o fechamento da pasta. A reportagem conta que no início deste ano, a ministra Damares Alves foi ao Twitter comemorar que executou 98% do orçamento da pasta para 2020. Na legenda diz: "Vamos avançar também nas pautas de valores, bem como nas pautas conservadoras, defendendo os direitos humanos para todos." Mas um fato que não consta na comunicação é que este valor ainda não foi gasto. O índice de 98% do orçamento executado se refere aos 617 milhões empenhados, que são valores comprometidos, mas não efetivamente gastos. O montante pago a fornecedores com entrega e trabalho finalizado foi de 333 milhões. Os dados são do Portal da Transparência do Governo Federal. Se referem a todos os meses de 2020. Em maio do mesmo ano, foi publicado no site do governo federal um balanço anual das ligações ao 180, que é a central de atendimento à mulher. O Ligue 180 registrou um total de 1,3 milhões de atendimentos telefônicos. Já 47,91% solicitaram informações sobre a rede de proteção e direito das mulheres. E na apresentação destes dados, a ministra Damares Alves disse: "Os dados nos levam a uma reflexão sobre as prioridades das políticas públicas no Brasil, principalmente na destinação do orçamento. Os números nos preocupam e, de fato, mais do que nunca, devemos priorizar o combate à violência." Mas, refletindo sobre os dados que o Portal da Transparência revelou e a fala da ministra, as contas não batem. E eu fico pensando, até quando as violências contra os nossos corpos vão ficar na responsabilidade desse Estado que quer nos matar? No último relato, a Jenny conta sobre como saiu do seu relacionamento abusivo e lidou com as marcas que ele deixou. Tomei a decisão de sair desse relacionamento de uma vez por todas. Tive novamente o apoio de toda a minha família. Chorei muito, sofri muito, eu era super dependente emocional. Mas acabei encontrando o rolê dessa vida. Comecei a beber bastante, sair bastante, me envolver com vários carinhas que no fundo só me magoaram mais ainda, que nunca ia poder me dar ou sarar tudo aquilo que eu passei, entende? Aquilo se sararia com o tempo, mas acabou que eu ficava vivendo ciclos e ciclos. Eu não saí de um relacionamento abusivo, já foi para um perfeito, né? Até porque não existe perfeito. Eu ficava com outros carinhas que só me afundava mais ainda. Tem questão de energia e tudo mais. Eu falava, caramba, tô passando por isso de novo. O bom do passar do relacionamento, o bom assim, né? A parte positiva disso é que você pode ficar atento aos sinais, né? Mas enfim, hoje eu namoro, meu relacionamento não é perfeito, longe de ser porque eu não sou e ele também não é. Mas hoje eu sei o que é ser amado, o que é ser respeitado, o que é realmente ser
ter um relacionamento. Mas assim, gente, sempre confie desconfiando, porque, infelizmente, não generalizando, né? As pessoas, elas podem ser uma coisa hoje e ser outra coisa amanhã. Mas assim, com tudo que eu passei, sempre atenta aos sinais. Eu também mudei bastante, amadureci bastante. Mas, não é impossível. Se eu com 5 anos de relacionamento eu conseguir sair, vocês também conseguem. Se pessoas de 10 anos que ou não tem pra onde ir, ou não tem nada, não tem ninguém conseguiu, você consegue. É nessas histórias que a gente precisa se apegar. São nessas pessoas que conseguiram se superar que a gente precisa se apegar. A gente não nasceu grudado com o outro. Principalmente pra pessoa ficar tratando a gente como gato capacho, a gente ficar sofrendo todo o abuso psicológico e manipulador. Aquela pessoa, a gente vivia sem ela e não vai ser difícil. A dor, ela dói. A gente sofre ali e tal, mas a dor, ela é passageira, ela passa. Então tá nas nossas mãos se a gente vai querer viver algo sofrendo ali pra sempre, naquele horror, né? Naquele joguinho psicológico terrível, ou se a gente quer só sofrer durante um determinado tempo e depois passar e você vê, caramba, hoje, olha como eu tô feliz, como eu não precisava daquela pessoa, só precisava de mim mesma, entende? A Jenny é maravilhosa, né? A história dela é uma inspiração para que a gente consiga finalmente entender que não precisamos ficar presos em qualquer relação que nos faça mal. Cara, a partir do momento que tá tirando a sua paz, a sua sanidade mental, sai fora. Sabe aquele velho ditado, né? Antes sozinha do que mal acompanhada. É sobre isso e tá tudo bem. Vai doer, né? Não vamos mentir. Vai doer? Vai. Mas não vai ser pra sempre. Você vai conseguir se curar e sair dessa. Tenho certeza. Se ame, se cuide e saiba dar valor à pessoa incrível que você é. Porque, gente, se um hétero top consegue ter uma puta autoestima e um ego elevado, por que a gente não pode ter? Tem uma coisa de errado nisso aí, hein? Mas e você, que está escutando todo esse segredo? Como foi acompanhar a história da Jenny? Você se identificou com os ciclos que ela passou, com a história dela? Deixa aí nos comentários. Vou adorar escutar vocês. Segredos das margens. E mais um episódio chega ao fim. Quero agradecer a Jenny por ter topado participar desse episódio tão importante e necessário. Que juntas possamos cada vez mais falar sobre as nossas dores. Pois através da fala, a gente também se cura. A Vitória e a Tamires vão deixar os recados finais desse episódio. Gente, este podcast é quinzenal e estará sempre disponível para vocês ouvirem e compartilharem. O podcast Os Segredos das Margens tem patrocínio da 4ª edição da Lei de Fomento à Cultura da Periferia da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo e conta com o apoio da Fundação Ford Foundation e da família Quiprocó. E você que nos ouve, tem alguma história que nunca contou pra ninguém? Deixa disso, compartilha ela com a gente. Se preferir, será totalmente anônimo e vamos proteger a sua identidade. Nosso telefone é 11 965 76 06 59. Eu vou repetir, 11 65 76 06 59. Vem zap! E você aí pode ouvir a gente no Spotify e YouTube. Acompanhe outras notícias pelo boletim do WhatsApp. Basta se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse episódio foi produzido e tem roteiro por mim, Luana Santos, Tamires Rodrigues e Vitória Guilhermina. Trilha sonora de Jonas Rosa. Identidade sonora da família Quiprocó. Segredos das margens. Vou me despedindo de vocês ao som de Maria da Vila Matilde, da grande Elza Soares. Até o nosso próximo segredo. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar.